Fala pessoal, hoje a aula vai ser sobre área de triângulos. E olha só pessoal, a gente tem que a área do triângulo, desde a época lá da tia Cotinha, que é a professora lá do Fundamental 1, que a gente fazia o cálculo de área, a área do triângulo a gente fazia assim, ó, a área do triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. Independente da base, independente da altura. Se eu tenho esse triângulozinho aqui, ó, eu tenho que a base é aqui e a altura é aqui. Então, eu faço base vezes altura dividido por 2. Lembrando que a altura é sempre 90 graus. Ah, se eu tiver um triângulo nesse formatinho aqui, ó, mesma coisa. Base vezes altura dividido por 2. Ah, se eu tiver um triângulo assim, ó, nesse formatinho aqui, base vezes altura dividido por 2. E olha só, se eu tiver a mesma base e a mesma altura, independente do triângulo como ele tiver o formato dele, sempre vai ser igual. Então, independente se o triângulo tem esse formatinho e a altura é igual, ou se o triângulo tem esse formato, ou se ele tem esse formato, se a base, se a altura é a mesma e a base é a mesma, a gente tem que os triângulos vão ter exatamente a mesma área. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é como calcular a área de um triângulo utilizando a trigonometria. Porque olha só, se a gente tem aqui um triângulo, nesse triângulo eu vou chamar o ângulo de θ, e aí eu vou chamar aqui de A, B e C. Bom, muito bem. Olha, se eu pegar a altura desse triângulo aqui, ó, porque eu tenho que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Perfeito. Calcula o seno para mim desse ângulo aqui. Se eu calcular o seno desse ângulo, como que vai ficar? Bom, seno do ângulo de θ é o cateto oposto, que no nosso caso é H, sobre A. Passa para cima multiplicando. Bom, se eu passar para cima multiplicando, o H vai ser igual a seno de θ. Então eu posso substituir lá em cima? Pode substituir. Se você substituir lá em cima, olha só a fórmula que a gente criou. A área do triângulo vai ser igual à base que não muda, que é o próprio B, e a altura a seno de θ. Todo mundo sobre 2. Então é essa mais uma formulinha que a gente tem aí para poder calcular aí a área do triângulo. Bom, bora fazer um exemplo para a gente testar essa fórmula. Vamos fazer um exemplo onde a gente tem um triângulo conhecido. Vou usar o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados iguais e o ângulo igual a 60 graus. E eu vou colocar os ladinhos aqui igual a 2. Se eu colocar igual a 2, como que eu faço a área desse triângulo? Bom, para fazer a área desse triângulo, eu teria que fazer pelo método tradicional, eu teria que achar a altura. Então, fazendo aqui, seria para eu achar a altura, ó, como aqui a altura corta em duas partes iguais, aqui eu chamo de 1, e aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde aqui é 1, aqui é 2 e aqui é H. Aí o que a gente faz? Nosso amigo Pitt, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. É exatamente isso daí. Então, ó, H ao quadrado mais 1 ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado. H ao quadrado vai ser igual a 4. O 1 ao quadrado é o próprio 1, joga para o lado de lá com o sinal trocado, menos 1, H ao quadrado é igual a 3, então H é igual a raiz quadrada de 3. Pela fórmula tradicional, nós temos que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a área do triângulo é igual a base vezes altura sobre 2. A base, quem que é? A base é o de baixo aqui, ó, então vai ser o 2. Então, a área do triângulo é igual a 2 vezes. Quem que é a altura? Raiz de 3. Então, raiz de 3, todo mundo sobre 2. Corta, corta. Aí a gente tem que a área do triângulo vai ser igual a raiz de 3. Como ele não deu metro, não deu unidade, não deu se é metro, se é centímetro, o que é, a gente até pode colocar aqui, ó, unidade de área, só para a gente ser um pouquinho elegantes. Aqui, agora vamos fazer pelo método da fórmula da trigonometria. Pela fórmula da trigonometria, nós vamos ter que a área do triângulo é igual um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo θ, todo mundo sobre 2. Aqui, a área do triângulo vai ser igual. Qual que é um lado? Um lado aqui, ó, é 2. E o outro? 2. Então, vou substituir 2
vezes 2 vezes o seno do ângulo θ. Qual que é o θ? 60 graus. Então, seno de 60 graus. Todo mundo sobre 2. Opa, aí eu gostei, ó. Dá pra gente cortar aqui. Corta esse 2 com esse 2. A área do triângulo vai ser igual a 2 vezes seno de 60. Aí a gente tem que lembrar lá da nossa tabelinha. Lembrando da tabelinha, a gente pode montar ela aqui do lado. Vai ficar assim, ó. Seno, cosseno, tangente. Aí eu tenho que é 30 graus, 45 graus e 60 graus. Aí a gente coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Raiz em cada um. Raiz de 1 não precisa. Raiz em cada um. Raiz em cada um. Aí aqui fica a raiz de 3 sobre 3. 1 e raiz de 3. Como eu quero o seno de 60 graus, seno de 60, ó, seno de 60 graus, é esse carinha aqui, ó, batalha naval, esse carinha aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então joga aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Corta esse cara com esse cara, opa, a área do triângulo vai ser igual a raiz de 3, unidade de área. Então, ó, o valor aqui deu exatamente igual pelo método tradicional. Prefiro fazer pelo método da trigonometria. Uma outra fórmula, pessoal, que a gente pode usar para calcular a área do triângulo é a fórmula do semiperímetro. A área do triângulo é igual a raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, o semiperímetro menos outro lado, o semiperímetro menos o outro lado. Isso a gente tendo o triângulo como sendo o A, o B e o C. Ah, mas o que é o pezinho? O pezinho é a soma de todos os lados, A mais B mais C, sobre 2. É pezinho minúsculo, por isso que a gente chama ele de semiperímetro. Ah, mas por que eu tenho uma outra fórmula, sendo que eu já tenho duas fórmulas? Bom, a primeira fórmula, a gente tem base vezes altura dividido por 2. A segunda fórmula, a gente tem dois lados e um ângulo. Agora, imagina que eu não tenho a altura, não tenho os dois lados, eu não tenho o ângulo, mas eu tenho os três lados. Então, fica mais fácil eu utilizar essa fórmula aqui. Vamos fazer um exemplo para a gente tentar, para a gente praticar. Imagina que eu tenho um triângulo onde ele tem os lados igual a 7, 8 e 9. E eu quero calcular qual que é a área desse triângulo. Pessoal, primeira coisa que a gente vai fazer, calcula o pezinho. Ele não tem ângulo e não tem altura, então vai ter que ser pela fórmula do semiperímetro. Então, ó, 7 mais 8 mais 9, todo mundo sobre 2. 17, 24. Então, o pezinho, 24 sobre 2, e o pezinho vai ser igual a 12. Pronto, agora vamos montar a fórmula da área. A fórmula da área, a gente tem que é raiz do pezinho P menos A, P menos B e P menos C. Fazendo essa fórmula aqui, o pezinho a gente tem que é 12 e os lados nós temos lá em cima. Então vai ficar a área do semiperímetro, 12 vezes, abre parênteses, 12 menos 7, 12 menos 8 e 12 menos 9. Pessoal, tanto faz o lado que você vai começar aqui. Você só não pode repetir, porque aqui é uma multiplicação. Como é multiplicação, a ordem do produto não altera os fatores. Então aqui, resolvendo essa conta, vai ficar raiz quadrada de 12. 12 menos 7, 5. 12 menos 8, 4. 12 menos 9, 3. Pronto. Agora, o que dá para a gente fazer aqui? Ó, esse carinha aqui, eu vou abrir ele em duas partes. Vou fazer assim, ó. Vou colocar ele 3 vezes 4. Ah, professor, por que você está fazendo isso? Porque, ó, eu não tenho 3 e 4 aqui, 3 e 4 aqui,
eu escrevo como sendo quadrado, porque daí eu posso tirar ele da raiz. Então, ó, vai ficar 3 ao quadrado, esse com esse, vezes 4 ao quadrado, esse com esse, vezes 5. Pronto, o 3 eu posso tirar e o 4 eu posso tirar. Então, ó, a área do triângulo vai ser 3 vezes 4 vezes raiz de 5. Se eu quiser ajeitar, a área do triângulo vai ser igual a 12 vezes raiz de 5. Essa é a resposta. Pessoal, bora praticar. Vamos fazer os exercícios da apostila.